Pinó apresenta Sintonia House. Celebre a casa como o seu melhor lugar. Olá, eu sou a Daliane Nogueira e no nosso Sintonia House de hoje a gente vai falar sobre aquelas casinhas e predinhos que marcam a paisagem da nossa cidade. Os arquitetos Fábio Domingos Batista e Paula Moraes passaram alguns meses debruçados sobre a arquitetura residencial de Curitiba. E eles acabam de lançar um livro que detalha por volta de 160 construções da cidade, que foram levantadas entre 1920 e 1960. O interessante desse período, dessa arquitetura produzida entre a década de 20 e 60, é que os moradores participavam do processo do projeto. Eles ajudavam os construtores a escolher acabamentos, às vezes elementos importantes na casa, como o formato das janelas, ou chaminés, ou forma do telhado, às vezes a textura da parede, elementos decorativos. Dessa forma, essa é uma arquitetura que ela é feita em conjunto entre o construtor e o morador. Essas casas nunca receberam assim muita atenção dos estudiosos da área por dois motivos. O primeiro, porque são construções que a gente pode chamar de transição, uma vez que reúnem características de diversos movimentos ao mesmo tempo. O outro motivo, e talvez o principal, é que elas são residências populares, construídas por pessoas anônimas, imigrantes, moradores, pedreiros e artesãos da época. A gente viu que muito se fala sobre arquitetura eclética e modernismo, mas essa lacuna da história dessas residências curitibanas, que antecedem a figura do arquiteto de formação, aquelas residências que foram executadas entre a década de 20 e 60, elas, apesar de estarem por todos os lados, elas são invisíveis, Essa foi a nossa primeira conclusão, foi o que até nos instigou a falar sobre o tema. Mas são justamente essas edificações deixadas de lado que marcam a nossa memória coletiva na cidade. Ao fotografar, a Paula era sempre abordada por quem estava passando e recebeu muitas histórias pessoais despertadas por essa arquitetura. Quando eu comecei meu trabalho de registros fotográficos, a minha visão estava muito voltada para uma questão técnica, construtiva, uma visão muito arquitetônica. Mas acho que desde do meu primeiro momento em que eu tive que parar com a câmera na frente de uma residência, às vezes um morador, uma pedestre, alguém passando próximo, sempre vinha uma pergunta: o que você está fazendo? Por que você está tirando foto dessa casa? Por que você está olhando para isso? Era mais ou menos isso. E aí quando eu comentava, a gente vai lançar um livro, a gente está fazendo um trabalho, um levantamento intenso de fotografia, enfim, sobre este tema, que eram casas antigas de Curitiba. E aí eu percebi que eu não estava fotografando uma residência, não era um livro de arquitetura especificamente falando, mas era um livro de memória afetiva. Essa conclusão sobre essa memória afetiva, ela vem muito dessas conversas com as pessoas, ou os moradores, ou esses pedestres que me abordavam na rua perguntando o que eu estava fazendo, porque enquanto eu estava ali olhando para o detalhe da janela, a forma do telhado, enfim, essas questões, esses elementos arquitetônicos, vinha uma história. Nossa, é uma lembrança, Eu falo muito dessa coisa da lembrança afetiva. E a casa da minha avó era uma casa assim. Ou quando eu viajava na infância, eu vinha para Curitiba visitar um tio e a casa dele era desse jeito. Então, isso vinha com carinho, dessas pessoas. A Paula e o Fábio encontraram basicamente 3 tipos de residências em Curitiba. Algumas casinhas com características mais neocoloniais. Outras com destaque para o estilo déco. E um terceiro grupo de construções que já flertam com o modernismo. Mas apesar dessas tipologias diferentes, alguns elementos se repetem e são marcantes. O telhado, os frontões com ornamentos, as inscrições de vilas ou as datas, que sempre algumas casas vêm com a data da sua execução cravada na fachada. Muitos adornos metálicos, se observa que eles são elementos meramente decorativos, mas que ajudam na composição, dessa característica, dessas casas. Além de portas e janelas com ornamentos, os desenhos dos vitrôs, alguns com
com um desenho no próprio vidro, né? Traçando como se fosse uma pintura, um quadro, né? E as fachadas também com desenhos nas suas texturas. Às vezes você vê pata de galinha, parece assim, né? Uns desenhos redondinhos, enfim. Outra intenção do Fábio e da Paula é que as pessoas passem a valorizar essas construções. E quem sabe, até almejar morar nelas. Se você pensar no ano que a gente teve, né? Esse ano que passou, é evidente que 99% das pessoas elas estão repensando a maneira de viver e de onde viver e como viver, né? Vai que vão começar a olhar para essas casinhas e predinhos e casas velhas, apartamentos velhos como um potencial de vida, né? Em busca de grandes espaços, grandes vãos, grandes janelas. E para ver algumas dessas casas e prédios, entra lá no nosso site. Tem muito mais na matéria especial que a gente preparou. Para conferir, basta acessar gazetadopovo.com.br/house. Se você quiser ouvir esse programa novamente ou sugerir para alguém, nós estamos em todas as plataformas de áudio. É só buscar por Sintonia House. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.